Boa noite, sejam todas bem-vindas. Bem-vinda, Isabel Duque, muito obrigada por ter aceito esse convite da Conexão Natureza. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Oliveira, da Conexão Natureza. A gente tem oferecido esses encontros virtuais, né? Alguns deles mais parecem uma oportunidade da gente ter uma aula aberta. São eventos que a gente vem realizando já nas últimas semanas e vem oferecendo isso gratuitamente para vocês. O evento vai ficar gravado lá para quem não teve condições de participar desde o início, vai ficar gravado no YouTube. Então, eu vou falar um pouquinho da Isabel. Cadê a Isabel? A Isabel está aí. Ok. Vou falar só um pouquinho para apresentar e aí ela vai dar continuidade na apresentação na apresentação dela e na apresentação desse lindo trabalho que ela vem realizando em Portugal. Então, a Isabel é portuguesa, né? Formada em pedagogia em ambiente outdoor, formada na Dinamarca, mestre em educação em pré-escolar e ensino do primeiro ciclo, do ensino básico, é educadora na CASPAE, uma entidade gestora do projeto Limites Invisíveis, que é maravilhoso e a gente vai falar bastante dele. Então, eu passo aqui a palavra para a Isabel se apresentar e falar para a gente desse lindo trabalho que ela vem realizando em Portugal já há alguns anos. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Bom, antes de mais, obrigada pelo convite. Senti-me lisonjeada desde o momento em que o recebi. Eu vou tentar falar devagar, porque compreendo que seja mais difícil compreender o sotaque português e, portanto, eu normalmente sou um bocadinho acelerada. Se eu começar a acelerar, por favor, façam-me sinal que eu procuro falar mais devagar, ok? Bom, como a Mônica disse muito bem, meu nome é Isabel, fiz a minha especialização em Educação na Natureza na Dinamarca, que é o país de origem da pedagogia outdoor, que depois tem vindo a ser abraçada e ainda bem por todo o mundo e muito bem adaptada a cada país e a cada contexto. E portanto hoje ouvimos muito falar das Forest Schools, que foram também buscar a sua inspiração aos países da Escandinávia e que muito bem adaptaram ao contexto anglo-saxónico. E foi isso também que eu acabei por fazer, foi adaptar aquilo que fui aprender lá fora, adaptar ao nosso contexto. Eu sou educadora então e professora no projeto Limites Invisíveis. Eu ia começar por apresentar um bocadinho do que é o projeto Limites Invisíveis. Para isso eu trouxe aqui um suporte visual que nos ajuda aqui, eu vou compartilhar na tela para vos ajudar a ver um bocadinho do que é o projeto Limites Invisíveis, até porque as imagens também falam e nós felizmente temos o privilégio de conseguir captar muito boas imagens, que é aquilo que se consegue fazer quando as crianças estão em contacto com a natureza. Muito bem, o projeto Limites Invisíveis, ele, andei um bocadinho rápido mais, ele nasceu da vontade de duas professoras que eu tive o privilégio de terem sido minhas professoras na minha formação inicial, de duas professoras da Escola Superior de Educação de Coimbra, que já tinham este conhecimento que existiam estas práticas educativas na natureza há muitos anos, e vinham a sonhar em trazer para Portugal esta ideia e implementar cá em Portugal esta ideia. Quando eu terminei o meu mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo, foi-me lançado o desafio de ler e de tentar perceber o que era isto das Forest Schools, e eu apaixonei-me no primeiro instante por esta abordagem nórdica, desta educação com ligação à natureza.
Entretanto, juntaram-se então à Escola Superior de Educação de Coimbra, de onde são estas duas professoras que tiveram este sonho de trazer para Portugal esta abordagem, junto à Universidade de Aveiro e o CASPAI. Portanto, a Universidade de Aveiro trouxe aqui também uma componente muito importante de investigação, e o CASPAI é a entidade que gera o projeto em termos de recursos humanos, de recursos materiais. Tudo começou então em 2008, foi quando nasceu a ideia. De 2008 a 2018 são quase 10 anos, não é? E de facto foi em 2018 que nós pudemos dizer que estávamos mais consolidados, digamos assim, já de práticas na natureza. Portanto, nós começámos em 2016, depois de eu e uma colega termos ido fazer a formação à Dinamarca, e começámos por procurar parceiros, procurar lugares na natureza para podermos utilizar enquanto espaço educativo, porque estamos a falar de começar com crianças dos 3 aos 6 anos de uma casa-abrigo, até porque não importa ir buscar um ideal lá fora e trazê-lo para cá, não interessa nem ao projeto, nem a mim enquanto educadora ir buscar uma prática educativa, importá-la e fazê-la aqui exatamente como ela é feita lá fora. Interessa-nos a nós adaptar aquilo que conhecemos ao nosso contexto, às nossas crianças, ao nosso espaço de natureza, que é tão diferente. E o vosso também será, com certeza, e vocês têm uma diversidade aí no Brasil de espaço de natureza tremendo, e portanto nada é replicável, mas sim adaptável, e portanto e foi isso também que nós procurámos fazer e que procuramos fazer todos os dias, porque continuamos a crescer e continuamos a aprender. Portanto, resumindo, este projeto Limites Invisíveis é desenvolvido pela Escola Superior de Educação de Coimbra, Universidade de Aveiro e CASPAI. Fazem parte da equipa de coordenação as professoras doutora Ana Coelho e doutora Vera Duval, da Escola Superior de Educação de Coimbra, que são então as pessoas que sonharam em primeira instância com esta ideia. Da Universidade de Aveiro, a doutora Marlene Miguéis, também com nacionalidade brasileira, e a doutora Aida Figueiredo, que a Mónica Sequeira tão bem conhece, e que creio que já poderão ter ouvido falar dela, até porque fez investigação nesta área. A doutora Emília Bigode, que é a presidente da direção do CASPAI, e portanto, e depois temos a equipa educativa da qual eu faço parte desde então do início da fase de ainda de desenho do projeto, não é? Este projeto nasceu para desenvolver projetos educativos para crianças desde os 3 até aos 10 anos, mas é a nossa intenção também, e temos feito formação para jovens e adultos e produção de conhecimento. Portanto, interessa-nos construir conhecimento e principalmente partilhar esse conhecimento com quem nos rodeia, porque o conhecimento só faz sentido se partilhado e se utilizado por todos aqueles que considerarem que ele possa ser útil. As ofertas educativas que nós temos, portanto, são 4. Eu já desenvolvi a minha prática educativa em todos eles. Os programas Casa da Mata são aqueles que são para crianças dos 3 até aos 6 anos. Eles funcionam em períodos de 8 semanas, de segunda a quinta-feira, das 9 da manhã até às 3 da tarde. Portanto, é aquilo que nós designamos de componente letiva. Portanto, durante 8 semanas, as crianças, ao invés de estarem no jardim de infância, no infantário, estão na natureza com a equipa educativa do projeto Limites Invisíveis. Um dia na Casa da Mata é uma visita de estudo em que os grupos vêm para a natureza connosco, com a sua equipa educativa de origem.
O salto à mata é aquele que eu estou a desenvolver agora de uma forma mais presente e, portanto, mais à frente abordarei de uma forma mais profunda o salto à mata, porque ele está incluído num outro programa, e os campos de férias, que são propostas mais abertas a todas as crianças da comunidade, para que todas tenham acesso a estas experiências de estar na natureza. O nosso principal objetivo é que as crianças brinquem, porque através do brincar elas exploram e, portanto, aprendem. É que aprendam a conhecer o mundo à sua volta e a si mesmos, porque a criança na natureza tem mais tempo para si e a questão do tempo para nós é efetivamente muito importante, para mim é crucial, acho que é o principal fator. Aquilo que pretendemos também, e é um dos nossos objetivos, é promover momentos em que as crianças tenham a oportunidade de compreender os benefícios da colaboração mais do que da competição, porque vivemos num mundo meritocrático em que a competição é o mais comum, não é? Infelizmente, e nem sempre essa competição é saudável e positiva, e portanto interessa promover momentos em que a colaboração seja saudada por todos e sejam desenvolvidas as competências essenciais à cooperação e à colaboração. É muito importante para nós também refletir e documentar e que as crianças façam também as suas reflexões e documentem as suas aprendizagens, as suas descobertas. E claro, o desenvolvimento da autonomia, da sua autorregulação, do sentimento de segurança que é tão importante. Claro que para fazer estas coisas todas nós precisamos de, como qualquer projeto, de encontrar financiamentos, de procurar apoios, e eu tenho a certeza que todos nós que estamos envolvidas em projetos compreendemos a dificuldade que é a carga financeira destes projetos, não é? E dos apoios que precisamos de procurar, e portanto nós temos tido esse trabalho também de procurar apoios e felizmente temos-lo conseguido. Neste momento os programas Casa da Mata têm o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian enquanto programa considerado uma experimental para as academias de conhecimento, o que é extraordinário. Ao fim de 4 anos, a verdade é que nós já conseguimos abranger mais de 2.000 crianças e isto para nós é uma meta extraordinária. E portanto, e também mais de 150 jovens e adultos que já passaram por nós e que nós já pudemos, com os quais nós já pudemos colaborar no desenvolvimento de aprendizagens mútuas. O Prognatura é então o programa educativo onde eu estou atualmente, que a Mónica está a dizer que sim, porque o conhece profundamente, e que bom que foi ter aqui a Mónica comigo. O Prognatura conjuga o salto à mata, portanto, que é a oferta educativa para o primeiro ciclo do ensino básico, portanto, para o ensino formal, para a primeira etapa do ensino formal em Portugal, com a programação, a linguagem de programação, e, portanto, a informática, a tecnologia e a sala de aula. E este é um programa que está enquadrado no âmbito daquilo que está desenhado ao nível do Ministério da Educação, já que se enquadra no desenvolvimento da flexibilidade curricular, ou seja, aquilo que nós procuramos fazer é, através da natureza, abordar todos os conteúdos curriculares, todas as aprendizagens essenciais que as crianças devem desenvolver ao longo destes primeiros 4 anos de ensino formal. Para desenvolver o Prognatura, este programa, aliaram-se então 3 projetos. O projeto Limites Invisíveis, o projeto All in Scratch, que é o projeto que desenvolve junto das crianças a linguagem de programação em Scratch, e o projeto Trampolim, um projeto cujo foco é a inclusão social. Trabalhamos em áreas em que as escolas têm um apoio extra devido às necessidades sociais e sociais da população.
E, portanto, aquilo que nós pretendemos com o Prognatura é quebrar barreiras. Quebrar barreiras entre as disciplinas, as áreas curriculares, as áreas de conhecimento, e passar a olhar para o currículo no seu horizonte e não de forma estanque. Ou seja, para nós o importante é que as crianças aprendam os conhecimentos e desenvolvam os conhecimentos quando eles têm significado, na altura em que eles surgem, e quando eles surgem da necessidade e do interesse das crianças na natureza. Porque a natureza é um lugar propício ao desenvolvimento de inúmeros projetos, inúmeros temas, porque os problemas nascem na mente da criança. Elas criam problemas e encontram problemas na natureza, e é através desses problemas que as crianças encontram e que criam que nós procuramos fazer a nossa planificação, nós professores procuramos fazer a nossa planificação. Neste projeto eu tenho o privilégio, e é de facto um privilégio, de trabalhar em co-construção do desenvolvimento profissional e de práticas de ensino com os professores titulares de turma. Portanto, estou neste momento a trabalhar com 3 turmas e com essas 3 turmas eu trabalho em colaboração com cada um daqueles professores. E é extraordinário o crescimento que nós fazemos juntos, isto obriga a um diálogo constante, e as planificações que nos surgem-nos da criança, elas emergem da criança, e portanto aquilo que nós procuramos é estar muito atentos e identificar na ação da criança conteúdos curriculares que podem ser abordados ali e que aquela é uma oportunidade para os abordar. E portanto nasce assim esta ligação que depois é levada para a sala de aula e é levada para a programação em Scratch. E, portanto, objetivos principais: possibilitar a exploração livre da natureza. O tempo de exploração da criança é a base do nosso trabalho. Promover a relação das crianças com a natureza através de experiências que façam sentido para elas e, portanto, não é chegar ali e dizer agora vamos fazer isto todos, é deixar que a criança tenha a iniciativa e partir disso para então desenhar a nossa ação e problematizar a ação da criança. E, portanto, tudo isto acaba por dar-nos a oportunidade a nós adultos de criar um vínculo com a criança, que devo dizer, e é muito bom agora os professores que já estão comigo há 2 anos partilharem esta percepção, devo dizer que a relação muda mesmo. Há vários estudos internacionais que dizem que as sessões regulares dos professores com as crianças na natureza, numa abordagem destas, que potencia uma ligação, não do adulto lá em cima em termos hierárquicos, mas uma relação muito mais empática entre criança e adulto, adulto-criança. E isso, de facto, sente-se. E, felizmente, os professores que já estão comigo há mais tempo já conseguem identificar essa diferença. Estamos a falar de pessoas que têm mais de 20, 30 anos de carreira e que, portanto, estão há muito tempo a trabalhar emparedados, não é? E que agora estão a trabalhar na natureza e que facilmente compreendem a diferença que se criou nestas relações e, portanto, e no ambiente, e que vai para a sala. E, portanto, este ambiente mais livre, empático, ele não acontece só na natureza, ele depois é transferido para a sala e devo-vos dizer que temos crianças neste momento a desenvolverem por livre iniciativa projetos extraordinários dentro de sala, inspirados em coisas que trazem da natureza e que fazem uma partilha muito livre, muito autónoma com o professor
titular da turma. E isto é aquilo que se pretende, que é que as crianças queiram aprender e aprendam a aprender e vão elas próprias procurar o conhecimento porque têm vontade. Portanto, nós começámos em 2017 com este Prognatura, com uma sessão, um programa experimental quase, de 8 sessões na natureza, 8 sessões de programação, ainda aqui não fazendo uma ligação tão forte com aquilo que depois se fazia na sala de aula, muito embora eu saiba que se fazia. Entretanto, resultou tão bem, foi o impacto sentido, percepcionado pela professora foi tão bom, o impacto percepcionado pelo órgão gestor da escola foi tão positivo, aquilo que nos chegou das crianças foi tão positivo que foi então que com o surgimento da lei que lançou a flexibilidade curricular, o próprio agrupamento de escolas, portanto a própria gestão escolar nos convidou a desenvolvermos a flexibilidade curricular com mais alunos e, portanto, levar mais alunos para a natureza e de uma forma mais extensa. E, portanto, nós começámos com 8 sessões na natureza, 8 em Scratch, e neste momento temos um projeto de duração de 4 anos em que estamos todas as semanas, uma vez por semana, com cada uma das turmas, na natureza, das 9 da manhã às 3 da tarde, e, portanto, ao longo de todo o ano letivo, 4 anos. E tenho a certeza que os impactos serão bastantes, até porque já vamos recolhendo algumas ideias com entrevistas aos pais e daquilo que também vamos recolhendo das nossas notas de campo. Portanto, este ano estamos a trabalhar com 62 alunos, o ano passado trabalhámos com 56, este ano estamos com 62. Houve um dos professores que o espaço natureza, porque é a nossa intenção, já agora voltar aqui um bocadinho atrás, o Prognatura não tem só como foco o desenvolvimento do programa educativo propriamente dito, é mais do que isso. A nossa intenção é que aqueles professores, ao fim dos 4 anos, ou antes, de preferência, já sejam autónomos para desenvolverem os seus próprios programas na natureza. Ou seja, trata-se de um programa que acaba por promover a formação em contexto destes professores titulares de turma, para que nos próximos 4 anos eles próprios possam desenvolver os seus programas, possam levar as suas novas turmas para a natureza. E felizmente um dos colegas do ano que esteve connosco o ano passado, e também porque o espaço natureza era um bocadinho mais limitado e portanto acabava por ser mais fácil, ele já tinha autonomia para desenvolver as suas práticas educativas no seu espaço natureza e portanto deu lugar a uma outra turma. Tenho a certeza que a Mónica já tem perguntas para mim. Porque de facto é importante que nós vamos apoiando cada vez mais professores e portanto ir dando lugar a mais crianças e a mais professores. Porque quanto mais professores nós conseguirmos apoiar e nós conseguirmos motivar, mais crianças terão acesso à natureza de forma regular e enquanto espaço de desenvolvimento integral. Portanto, como vos disse, nós temos uma sessão por semana com cada uma das turmas, sessão de aproximadamente 6 horas, também depende um bocadinho. Se começamos com as turmas longe da sua escola, à medida que o professor se vai ambientando a estas novas práticas, vai desenvolvendo o seu eu na natureza enquanto professor, e vai identificando a natureza enquanto espaço de oportunidade, nós vamos nos aproximando da ideia de nos chegarmos ao espaço de natureza mais envolvente da escola e, portanto, de promover a autonomia do professor, aproximando-nos daqueles espaços de natureza que são da comunidade e que fazem todo o sentido também que as crianças o conheçam, o explorem e o tomem como seu.
Porque quando a criança se apropria do espaço natureza, toma aquele espaço natureza como seu e, portanto, vai protegê-lo e vai levar lá outras pessoas para o protegerem e para o acarinharem e para o encararem como oportunidade e não apenas como uma fonte de recurso, não é? Porque a natureza é mais do que uma fonte de recursos. A natureza é um espaço de bem-estar e é um espaço de desenvolvimento integral do ser humano e, portanto, deve ser encarado com respeito e com potencial para mil e uma atividades. Como eu tinha dito, e eu friso isto muitas vezes, a iniciativa da criança é aquilo, é a minha matéria-prima enquanto educadora. Sem ela eu não sou ninguém, porque é ela que me guia, é ela que desenha o meu dia, é ela e a natureza que de vez em quando nos passam umas trapaças, não é? Que nós levamos uma ideia muito bem desenhada e a natureza vem e pá, oferece qualquer coisa e a nossa planificação vai. Portanto, o educador aqui é o último elo da cadeia, é a natureza, é a criança e nós só estamos ali a ser guiados por estes dois elementos tão importantes deste cenário ativo, não é? A natureza é um cenário ativo que participa na planificação e deixa que planifiquemos sobre ela. E a primeira pessoa a planificar é a criança, nós apoiamos, acrescentamos e de vez em quando temos que ser humildes e pegar na planificação que fizemos e atirar para trás das costas porque ela deixou de ter interesse. E se deixou de ter interesse à criança, deixou de ser a planificação da criança e passou a ser a planificação do adulto e então deixou de ter valor para a criança e deixou de lhe ser significativo. Ou seja, não vale a pena avançar com ela, não é? E portanto, tudo aquilo que eu tenho estado aqui a dizer, nós costumamos traduzir aqui numa expressão que é planificação emergente, que emerge da natureza e que emerge da ação da criança, nasce dali. Nós depois temos que encontrar as oportunidades para colocarmos aqueles conteúdos que nós achamos que ali podem ser potenciados. Aqui, por exemplo, está uma imagem, havia uma criança que estava a recolher pedrinhas e nós aproveitámos esta recolha de pedras e estes conjuntos de pedras que estavam a ser feitos e estivemos a trabalhar a contagem e o agrupamento de 10 em 10 e, portanto, a dezena até à centena, de uma forma muito natural de uma ação da criança. E, portanto, tudo é realizável, tudo é possível de abordar todos os conteúdos a partir da criança e da natureza. Só precisamos de ficar alertas e ir desenvolvendo este olhar que identifica as oportunidades, que capta as oportunidades. Claro que é preciso conhecermos o currículo muito bem, claro que sim, mas os professores conhecem-no como ninguém, não é? Portanto, aqui temos mais algumas imagens que nos permitem ver esta ligação que se faz. Por exemplo, andávamos a apanhar flores e de repente nas flores apareceram insetos. Ok, vamos buscar lupas, vamos buscar material, vamos explorar os pequenos animais. E na sala de aula, além de lhes termos feito umas casas, que são sempre muito interessantes, os hotéis de pequenos animais, as crianças puderam fazer a sua representação. E foi feita também, foi aproveitada esta questão dos animais que vimos na mata para abordar o português e, portanto, algumas construções de palavras que estão relacionadas com o currículo na fase destes alunos. O nhe, o lhe, o xe, neste caso, foram os conteúdos abordados. Claro que tudo aquilo que nós depois fazemos na natureza e na sala de aula é transposto também para a linguagem de programação em Scratch, ou seja, as crianças, através do computador e do Scratch, desenvolvem projetos. Pode ser um jogo, pode ser um vídeo que é programado, ou seja,
eles não são utilizadores da tecnologia, são programadores, são fazedores de tecnologia. Aqui é o outro lado da tecnologia, que envolve aqui imenso o desenvolvimento de vários conhecimentos matemáticos, inclusivamente, que são muito importantes e que são abordados também de uma forma muito harmoniosa. Daquilo que nós fomos recolhendo das crianças de 2017, do ano letivo 2017-2018, eu coloquei aqui algumas frases que eu considerei que eram importantes. Nós tivemos crianças a dizer que gostaram, que aprenderam a gostar de todos os animais e a respeitar a natureza, que aprenderam a observar animais e árvores e a respeitar a natureza, e que aprenderam a aprender coisas com a natureza. Ou seja, há aqui uma forte incidência do aprender a respeitar a natureza. E isto foi quase que surgiu este tipo de discurso em quase todos os questionários apresentados às crianças deste ano letivo. Eram crianças do 4º ano de escolaridade, portanto já com 10 anos, e portanto esta verbalização de terem aprendido a respeitar a natureza, para nós foi um carimbo de vitória, porque é de facto um dos grandes objetivos que temos. Das atividades que mais agradaram estas crianças foi o jogo dramático, de construção, o jogo exploratório, o jogo funcional e atividades em grande grupo, aprender a brincar na natureza e tudo. Ou seja, há aqui uma forte incidência nas respostas destas crianças para o jogo. Porquê? Porque de facto, e isto evidencia isso mesmo, aquilo que nós promovemos à criança é tempo de brincar, é tempo de jogo. E muitas vezes as crianças estão a abordar conteúdos curriculares e só se dão conta porque nós verbalizamos. Tu acabaste de encontrar, acabaste de fazer matemática. Isso é matemática. Isto é matemática? É. Isso é matemática. Ai, mas afinal eu gosto de matemática. Claro que gostas de matemática, ela está aqui. Porque há muito esta, não sei como é que é aí no Brasil, aqui em Portugal, infelizmente, ainda há muitas crianças que, não gosto de matemática, e porque não gosto de matemática, não sei como é que é aí, e portanto, eu adoro matemática, e portanto, para mim é muito importante. Por aqui o discurso é por aí também. Não gosto de matemática, não gosto de física, não gosto de química. E na natureza há tudo isto. É, exatamente. E agora, nós precisamos é verbalizar que ela lá está. Porque se a criança aborda um conhecimento matemático, ou se desenvolve um determinado conhecimento matemático, e se nós não lhe dissermos, acabaste de fazer matemática, a criança vai continuar sem saber que aquilo era matemática. E, portanto, não vai fazer vai continuar sem fazer a ligação entre a boa experiência que acabou de ter, o sentimento maravilhoso de sucesso que acabou de conseguir, com o conteúdo curricular com o nome, matemática, geometria, não é? E, portanto, é preciso que o adulto tenha isso em atenção e que que ajude a criança a fazer essa conexão, que verbalize isso mesmo, não é? Isso é matemática, isso é física, isso é química, isso é português, enfim, apoiar a criança a fazer essa distinção. O que é que aprenderam? Houve aqui, como já foi possível perceber através daqueles pequenos testemunhos que vos li, o que as crianças mais referiram ter aprendido foi a apreciar, respeitar e preservar a natureza. Muito embora tenham aqui falado também de terem aprendido a observar e a explorar conhecimentos específicos, há aqui de facto uma incidência muito grande no apreciar e no respeitar, preservar. Relativamente à professora titular desta turma, aquilo que ela mais sentiu nesta altura, e é uma professora que continua connosco agora, portanto fez parte desta pequena experiência e agora continua connosco, portanto está no 3º ano de trabalho connosco,
é que aquilo que ela sentiu foi de facto um aumento de concentração das crianças. Para ela, aquele tempo na natureza, aquele dia por semana na natureza, eu ouço a dizer isto imenso aos colegas da escola, não é um dia perdido, é um dia ganho. É um dia ganho porque as crianças, quando voltam mais serenas, criam, ela partilha muito isto também, e que é uma coisa que eu também sinto, que as crianças se criam enquanto comunidade. E, portanto, há muito menos conflitos, há muito mais camaradagem, espírito de comunidade, de entreajuda. Estamos cá por todos, todos por todos, não é? E, portanto, claro que depois há menos conflitos, há menos zangas entre as crianças, porque este espírito, entretanto, se desenvolveu. A percepção dos encarregados de educação relativamente ao último ano, já agora eu saltei aqui um que, mais uma vez, portanto, relativamente ao ano 2018-2019, as crianças referiram que aprenderam a brincar com a natureza e a esperar com os outros, e portanto já há aqui nesta frase esta ligação ao outro, não é? Esta atenção ao outro. E que aprenderam muitas coisas sobre flores, sobre plantas e que temos que cuidar bem da mata. Portanto, volta aqui a saltar à vista este cuidado com a natureza. Relativamente aos pais que foram auscultados, eles consideram que o balanço é muito positivo e terem percepcionado o desenvolvimento das crianças em vários níveis. Ao nível do bem-estar, o impacto terá sido positivo, muito positivo, de acordo com os pais das crianças. Relativamente à aprendizagem e desenvolvimento, houve apenas um pai que referiu não ter percepcionado impacto nem positivo nem negativo. Todos os outros balizam o impacto no desenvolvimento da aprendizagem da criança como positivo e muito positivo. E podemos dizer que todas as competências que nós colocamos no questionário tiveram, do ponto de vista dos pais, impacto positivo e, portanto, por exemplo, 55% dos pais falaram ter percepcionado um aumento do bem-estar, 58% um aumento nas partilhas de emoções por parte da criança, aumento da autonomia, da autoconfiança, da autorregulação, da criatividade. 65% dos pais afirmam ter percepcionado aumento ao nível da criatividade, do pensamento crítico, do poder de argumentação, da capacidade de resolução de problemas, adaptação a novas situações, interação social e comunicação, gestão de conflitos, desenvolvimento motor, consciência ambiental e conhecimento em outras áreas do saber, além das da natureza. Portanto, o que é que eu posso dizer? Que quer os programas para crianças de educação pré-escolar, que têm no meu coração um lugar muito especial, porque foi ali que comecei na natureza, não é? E onde estive durante 3 anos, e foi a minha formação inicial na Dinamarca. Enquanto educadora, percepcionei, além de tudo isto que aqui os outros professores vão afirmando e os pais vão afirmando, eu, enquanto educadora, fui percepcionando, sobretudo, que o olhar da criança muda. A criança chega à natureza e vê coisas grandes. O cão que passa, a árvore, e com o tempo, com o seu tempo de exploração da natureza e da apropriação daquele espaço, o seu olhar afunila-se e torna-se mais atento a pormenores, ao ponto de verem um pequeno inseto que tem risquinhas, um mosquito com risquinhas, e falarem das risquinhas do inseto. E isto para crianças de 3 e 4 anos é extraordinário. Ao fim
de 8 semanas, deixarem de ver apenas o cão que ia a passar e passarem a ver as risquinhas do inseto que estava ali ao lado. Isto mostra que a criança fica mais sensível ao que está ao seu redor, passa a ouvir mais o que está ao seu redor, passa a valorizar o silêncio. Porque com o silêncio consegue-se ouvir mais a natureza, e se valorizar, se aprender a valorizar o som da natureza, aprende-se o benefício do silêncio na natureza. Enfim, o que é que eu percepciono mais? Percepciono que há este espírito de comunidade muito forte, esta ligação de comunidade, e em que o adulto faz parte dessa comunidade, não enquanto o grande sabedor, não é? Mas enquanto um companheiro, um adulto companheiro que está ali para apoiar e não para comandar. Mas claro que tudo isto depende das práticas educativas que se desenvolvem, não é? E portanto eu posiciono numa determinada forma porque acredito que o papel do adulto deve ser este, o de um companheiro de viagem. Um companheiro de viagem pela natureza. Às vezes perguntam qual é o teu espaço ideal, qual é o teu ambiente educativo ideal? É o tempo da criança na natureza. A minha planificação preferida. Porque a partir dali tudo nasce. Só preciso de estar atenta, de ouvir, de observar e de me deixar guiar. E se calhar agora deixava-vos espaço a fazerem perguntas. Não sei se inspirei alguma pergunta. Uau! Deve ter inspirado. Eu já tenho algumas anotadas aqui, mas eu vou abrir para a participação desse nosso público. A gente está com uma boa audiência aqui. A Marta Delgado, olha, temos uma portuguesa aqui também, Isabel Duque. Olá. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A Marta também já é fã de carteirinha, sempre que pode estar aqui com a gente. Então, meninos, querem aproveitar para fazer alguma pergunta, algum comentário? A Josimara aqui já escreveu quantas impressões gostosas. Essa questão de abrir mão do controle do adulto, né? O quanto é importante. E quantas vezes é difícil, não é? Porque todas nós fomos criadas numa cultura em que o adulto é o comandante das tropas, não é? Em que o adulto gera, o adulto, e depois deram a palavra bonita de orientar. Mas às vezes faz mais do que orientar, não é? Convenhamos. Às vezes orienta e desorienta-se. Porque se esquece de parar, não é? O adulto, né, ele vem carregado de medo, né? E ele, mesmo sem ter essa intenção, ele acaba transferindo um medo que é dele para a criança, sem deixar... O medo e as expectativas. Isso. E sem deixar que a própria criança possa descobrir os seus limites, os limites invisíveis, né? Sim. Então, é bem por aí. Posso fazer uma pergunta? Toda sua. Não é nem pergunta, mas, Isabel, Oi. Eu queria tanto que tu pudesse compartilhar um pouquinho daquelas situações, exatamente dos limites que a gente chegou naquele dia, naquele ambiente perigosíssimo e como é que se deu essa mudança, né? Dos limites, de ter que colocar os limites e depois os meninos não ter mais. Se tu pudesse compartilhar isso, eu acho que seria bem bacana. Claro que sim. Bom, em primeiro lugar, antes de ir para um espaço de natureza, é lógico que é primordial que o adulto vá fazer uma primeira incursão à natureza, porque a natureza envolve riscos,
pode envolver perigos e os riscos podem se transformar em perigos se não forem trabalhados devidamente. E, portanto, a primeira coisa a fazer é ir olhar para o espaço natureza que pretendemos utilizar enquanto espaço de desenvolvimento e ir analisá-lo. Sempre que o adulto tem uma dor de estômagozito, um apertozinho na barriga, um friozinho, é porque não está à vontade. Então, se não está à vontade, tem que encontrar, a Mónica ri-se, tem que encontrar estratégias para se sentir à vontade. Ou seja, tem que olhar para o risco e dizer assim, eu não estou à vontade com este risco, eu preciso de um suporte para lidar com este risco, porque mais do que a criança é o próprio adulto. Atenção, eu preciso de uma estratégia para lidar com este risco e para eu gerir este meu frio na barriga. E então, muitas vezes, aquilo que acontece é criarmos barreiras físicas, ou seja, uma linhazinha, um fiozinho colorido, e que nós rodeamos o território que nós vamos utilizar e este é o nosso espaço, ok? Portanto, daquelas zonas que nós consideramos que nos causam frio na barriga, por exemplo, um curso de água forte, nós não estamos à vontade, não é? Então colocamos um fio e quando a criança chega ao espaço de natureza, a primeira coisa que nós fazemos, como é evidente, é abordar este risco, o contacto com este risco, porque se a criança quisesse saltar, saltava na mesma, o fiozinho está ali só, mais para trazer tranquilidade ao adulto do que propriamente à criança, não é? Porque a criança percebe daqui para lá, não dá para passar porque ali é o rio e o curso está como corrente e, portanto, não convém, não é? A criança é competente para compreender que não deve passar para lá. Mas, portanto, nós colocamos eu faço isso, coloco um fio, se não me sinto confortável, e a primeira coisa que faço é abordar os limites com as crianças, porque as crianças têm que conhecer os limites e têm que os compreender. Eles existem e eles são para a segurança de todos, não é? E, portanto, aquilo que faço é abordar de forma positiva sempre, porque é que tem que haver limites, que é para a nossa segurança, e, portanto, de determinado sítio em diante, para tu passares, deves chamar um adulto, porque o adulto vai deixar de te ver porque é longe. E, portanto, numa primeira abordagem, este é o sistema que usamos. À medida que as crianças se vão apropriando, que vão compreendendo, que vão conhecendo o seu corpo naquele espaço e que tomam aquele espaço como seu, essas barreiras saem, porque elas deixam de ser necessárias. Aliás, há locais em que nem sequer são necessárias mesmo de todo, não é? Há outros sítios em que para o adulto, mais do que para a criança, eles são precisos, para nos tirar o frio da barriga, para nos trazer conforto. Hoje posso-vos dizer que temos um grupo em que as crianças saem dos limites, foram as crianças que delinearam os limites, okay? Tenho um grupo que os limites foram delineados pelas próprias crianças, e chegam ao pé de mim e dizem, Isabel, vou à água, e a água é daí a cerca de 750 metros, eu não os vejo de todo. Quantos vão? Vamos 5, ok, até já. E eles vão buscar água e voltam. E eu confio, claro, confio. Eles voltam. E, portanto, eles conhecem a barreira, eles conhecem o limite, ele não é visível, ok? Foram eles que o delinearam e disseram, olha, aqui, Isabel, o limite é aqui, porque daqui nós podemos ver para ali. As próprias crianças, dependendo das idades, claro, mas as próprias crianças podem ser convidadas a estruturar estes limites, tendo consciência do que é importante. Eu costumo dizer que o importante mesmo é nos vermos uns aos outros. É sabermos onde estamos, não é? Se nós nos virmos, se as crianças nos virem e nós virmos as crianças, está tudo bem. Claro que não quero eu dizer com isto que não tenha que existir os lugares de intimidade. Eu costumo dizer que se eu tivesse uma pessoa a olhar para mim 6 horas, permanentemente, a tomar conta do que eu estou a fazer, eu ficava tolinha. Que horror que deve ser. Ter 2 pares de olhos, no mínimo, no mínimo 2 pares de olhos, permanentemente, a ver o que eu estou a fazer.
Alguma de vocês gostava? Eu não. Eu não. E, portanto, o espaço de intimidade para nos retirarmos é essencial à criança também. E, portanto, dentro destes limites, não é? Dentro destas áreas em que nos vemos uns aos outros e onde sabemos onde estamos, essencialmente sabemos onde estamos todos, haver ali uns lugarzinhos onde a criança possa estar sem o olhar do adulto, possa ter a sua intimidade. E já ocupei um dia um espaço de intimidade, ia tirar uma fotografia, e aí eu toda contente, ia ao espaço de intimidade e de repente a criança olhou para mim e disse: Isabel, desculpa, dás-me licença. E eu, desculpa, e retirei-me. Porque este espaço é preciso, não é? Nós também o temos, certo? Nós temos os nossos intervalos em que nos afastamos dos outros e estamos isolados. Porque é que as crianças não têm esse direito? A Rita Isabel, ela está comentando aqui, né? 6 horas sem espaço de intimidade. Cadê? Ai, meu Deus, pulou. Isso ocorre o tempo todo na escola regular, infelizmente. Quer comentar, Rita? A Rita é uma parceira nossa, ela está com um curso maravilhoso na plataforma que se chama Crianças e Natureza, Inspirações para a Escola Brasileira. A gente está amando o curso, já estamos indo para a nossa terceira aula. Fala aí, Rita, comenta. Olá, Isabel, tudo bem? Olá. Não, primeiro, parabenizar, que trabalho lindo, estou bem encantada, bem feliz de ter assistido. E eu fiquei pensando na questão da intimidade, né? Que tu comentasse, como é que eles não vão ter ao longo das 6 horas um pedacinho? Isso em espaço aberto, natureza. Mas aí, se a gente pensar a escola regular, a criança que frequenta a escola o dia inteiro, não tem nenhum pedacinho de intimidade, porque às vezes nem tem como, né? Então, inclusive isso, né? Todo o potencial da natureza inclusive de favorecer essa possibilidade de ter um momentinho só seu ao longo da jornada, né? Acho que é bem importante isso. Uma coisa que eu quero aproveitar, já que a gente está aqui conversando com a Rita, Isabel, a Rita conseguiu aqui com a equipe, a Rita é do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, de um município que se chama Novo Hamburgo. E ela conseguiu uma coisa assim inédita aqui no Brasil, que foi transformar com a equipe dela lá do Rio Grande do Sul, a equipe de educação, transformar em política pública, na educação infantil, esse contato com a natureza. Não é isso, Rita? Comenta aí com a gente, que isso é muito importante. Isso. A gente teve um trabalho, eu trabalhei na Secretaria de Educação durante 8 anos, e nós tínhamos inicialmente uma frente que era qualificar o brincar e, por outro lado, a educação ambiental. E quando a gente foi evoluindo, a gente viu que a coisa era uma coisa só. Né? Era muito conectado e nesse avanço, qualificando a educação ambiental e brincar, e aí tiramos o nome educação ambiental, porque a gente entendia que era uma educação inteira, de qualidade, que é o que a gente buscava, né? E a gente foi aí também nesse tempo a gente chegou com a expressão desemparedamento pela Leia Tiriba, né? E aí resolvemos desemparedar as crianças. E temos uma proposta, assim, ao longo desses 8 anos, a gente construiu um roteiro de qualificação do pátio da escola. Então, para que a professora possa trabalhar muito mais no espaço externo, e esse espaço ter uma casa, um jeito de jardim, ser rico em natureza, com muitas possibilidades de natureza. A gente falava aqui na busca de o quintal da casa da avó, né? E para que as crianças passem, e também de passar mais tempo que tu falou ali, o melhor lugar é o tempo. Então, que o tempo da criança no pátio da escola não pode ser 40 minutos, 1 hora, né? E ele tem que ser longo para que para que ele seja o melhor lugar, né? Então, com isso se tirou as escalas de pátio, não temos escala, que muitas escolas ainda têm, né? Da umas 2 é da faixa etária 1, das 2 às 3. Então, aqui na nossa rede municipal não temos.
E tudo isso está escrito como projeto político-pedagógico da Secretaria de Educação. Então, quem vem trabalhar no nosso município sabe que aqui a educação infantil funciona assim. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Então, tem alguns comentários aqui que eu vou ler. A Josimara, que profissão incrível, estou mais apaixonada por ser professora e o quanto somos importantes para o desenvolvimento da criança, se soubermos dar a vez do protagonismo a essa criança. Olha só. O Gillivan, que esteve com a gente esses dias também no encontro virtual, ele é doutor. O trabalho de pesquisa dele também foi em Portugal, Isabel, e foi sobre essa relação da criança com a natureza, né? Aí ele fala aqui, boa noite, em relação aos professores mais tradicionais, tem resistência a modificações no seu método de ensinar? E como é a aceitação da família com a atividade na natureza, família dos participantes? Olha, eu vou falar em relação ao ensino do primeiro ciclo do ensino básico, não é? Porque é aquele que, em que até poderíamos encontrar mais entraves, não é? Porque estou a trabalhar com professores, como eu disse há pouco, com mais de 20 anos de carreira. Um dos professores com quem eu trabalho tem 61 anos e, portanto, tem muitos anos de lecionação entre quatro paredes. Em primeiro lugar, para os pais não é uma opção este programa Prognatura, enquanto que os programas educativos de pré-escolar do projeto Limites Invisíveis só é uma opção das famílias. No caso do Prognatura, não é. Faz parte do projeto de desenvolvimento da flexibilidade curricular do agrupamento e, portanto, é um dia de aulas como qualquer outro. Se a criança faltar, está a faltar à escola. Okay? Agora, reação dos pais extraordinária em qualquer um dos contextos, e devo dizer que trabalhamos com alguns contextos que são especiais, em termos sociais e em termos económicos. No entanto, as reações dos pais são muito boas, quer na entrada no programa, quer ao longo do programa e principalmente no final de cada ano, quando fazemos as entrevistas aos pais, as partilhas são extraordinariamente enriquecedoras e positivas. E, portanto, e há inclusivamente já pais a partilharem connosco que as crianças pedem mais para ir à natureza e já lhes apresentam o espaço de natureza da comunidade escolar enquanto o seu espaço, e já os levam lá para apresentar o seu espaço. Relativamente aos professores, essencialmente no início eles têm receio de não conseguirem cumprir o currículo, porque estão muito pressionados pelas metas, pelos objetivos que estão traçados pela escola, estão muito habituados a trabalharem por metas por período letivo, portanto, nós trabalhamos com 3 períodos letivos e, portanto, ao final do primeiro período, espera-se que as crianças tenham atingido este e este objetivo. Ao final do segundo, este. E nós trabalhamos a 4 anos. A flexibilidade curricular convida as escolas a trabalharem o currículo a 4 anos. E isto é uma coisa completamente nova, não é? E trabalhar desta forma transdisciplinar, não é? Em que não há barreira entre português, ciências, matemática, em que tudo está em harmonia, é assustador, inicialmente, para quem está habituado a trabalhar desta forma tão estruturada, com fichas iguais para toda a gente das escolas, porque vêm as fichas e são iguais para todas as turmas, para todas as classes, enfim. No início há uma pressão grande, essencialmente, e portanto não há aqui uma sensação de eu não quero fazer isto, mais do que isto há eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. E sente-se no início da participação em alguns casos alguma frustração no início, mas com apoio,
E por isso é que ao longo do primeiro ano eu estou com eles na natureza, sempre, em todas as sessões eu estou com eles. No segundo ano, dependendo do professor e do estado de evolução, eu poderei ir só de 15 em 15 dias ou 3 vezes por mês. No terceiro ano já é a intenção reduzir ainda mais, para que no quarto ano eu só faça reuniões de vez em quando para saber como é que está a correr. Para desenvolver esta segurança nos professores e esta autonomia, não é? E, portanto, primeiro ano eu estou ali com eles, somos uma equipa, e depois continuo com eles, com o telefone, ao fim do dia, como é que correu, e continuamos a partilhar e a co-construir. Nós somos uma equipa e construímos-nos juntos. Quantos professores, em média, têm passado pelo processo formativo de vocês durante um ano, por exemplo? Só 3. Eu trabalho com os mesmos 3 professores o ano todo. Tá. Aí, 56 crianças. Neste formato, não é? Depois há outras ações de formação que podem ser feitas, não como uma formação em contexto com este período longo, não é? Mas depois há outras formações que são desenhadas e cursos de formação que vão sendo feitas. Agora, desta forma tão próxima e tão presente e tão longa, é com o Prognatura. E, portanto, são estes 3 companheiros de viagem que tenho agora e que espero continuar até daqui a mais 2 anos. Mais comentários aqui. A Raquel, eu acho que ela quis falar sobre a importância do tempo, que faz todo sentido, e ela agradece, que ela tinha uma pergunta, mas que essa pergunta já foi respondida no momento que você fez a referência ao tempo, né? A Josimar, ela voltou a comentar que o combinado é extremamente importante, elas precisam saber a diferença entre risco e perigo. A Rita, já falei. A Júlia, quero perguntar, talvez minha bateria acabe, agora que eu vi. Mas, quer perguntar, Júlia? Júlia? Ainda estou aqui. Então, pergunta aí, Júlia. Eu queria saber como que foram feitas as avaliações da repercussão da experiência das crianças na natureza. Porque eu estou pensando Eu estou pensando em avaliar uma experiência que está acontecendo numa cidade aqui do lado da minha, num projeto de doutorado. E aí eu pensei, como é que faz isso, assim? Avalia antes de começar, das crianças entrarem nesse projeto e depois? Como é que é feito isso? Sim, é feito um questionário antes e é feito um questionário depois, aos pais, aos professores também, e é feito o questionamento às crianças. Além disso, é lógico que vamos tendo notas de campo e mesmo as avaliações que os professores fazem em termos de conteúdos curriculares, dos conhecimentos académicos, essas avaliações também são utilizadas. Portanto, há aqui uma série de instrumentos, além das entrevistas, de questionários, há aqui uma série de instrumentos, de vídeos, há registros de áudio, há registros de vídeo, e portanto muitas destas coisas estão ainda a ser tratadas, e portanto aquilo que nós já temos tratado são os questionários, que é o mais fácil de se tratar, todo o resto demora mais tempo e portanto ainda está em fase de análise. É uma etnografia constante, né? É uma pesquisa. Júlia. E a outra coisa, rapidinho, é que isso eu ainda não sei como que funciona nessa experiência em Barra Mansa, que é uma pessoa até que fez pesquisa em Portugal, é o Rafael, não sei se vocês conhecem. Rafael Cruz. Já ouvi falar, sim. E eu não tive a oportunidade de perguntar isso para ele, mas como que integram os conteúdos assim das disciplinas nessa experiência na natureza? De uma forma harmoniosa, portanto, eles surgem, sou eu, enquanto professora e os meus colegas, que temos que os identificar, que temos que identificar as oportunidades. Há pouco aparecia ali uma imagem, por exemplo, com as pedrinhas, a criança estava a juntar pedrinhas, a fazer agrupamentos de pedrinhas.
E é o professor que tem que ver ali a oportunidade para abordar determinado conteúdo académico que pretende ver desenvolvido com a criança. É lógico que essa identificação, numa primeira fase, é difícil de se fazer. A Mónica esteve comigo durante meio ano, não foi, Mónica? Meio ano, e ela foi vendo e foi fazendo também, colocou em prática. Mónica, queres partilhar o agrupamento das folhas, por exemplo? Sim. Assim como a Júlia, eu tinha essa dificuldade de perceber, né? Ter a percepção, a percepção, né? De como as disciplinas específicas aconteciam na natureza. E a minha primeira experiência, eu provoquei. Eu fui lá pegar a matemática, o português, e fui chamada a atenção, óbvio, né? Que não, eu não tenho que ser diretiva. Então, observando as crianças, observando a Isabel, eu percebi que eu não precisava realmente fazer aquilo. Até um dia que foram as pedras e foram as folhas, eles pegaram e começaram a falar de formas geométricas. Então, na medida que eles foram falando das formas das pedras, as formas das folhas, eles estão falando de geometria, eles estão trabalhando as figuras geométricas, né? Então, eu aprendi muito mais do que trabalhei com eles. Agora, uma coisa que chamou bastante atenção, Isabel e pessoal, é que se você não tiver propriedade dos conteúdos específicos, fica complicado de você perceber isso na natureza. Um exemplo, a questão da geografia. Eu nem me metia, porque a geografia lá é totalmente diferente da nossa. Então, tinha situações ali que eu via as crianças evoluindo e percebendo as coisas, mas eu não chegava junto, porque eu não tinha propriedade para aquilo. Né? Então, Júlia, para fazer essa flexibilidade curricular na natureza, o professor tem que se garantir bastante. Muito. Somos uns eternos alunos. E polivalentes, né? E sim, polivalentes, porque não é assim. O professor de matemática percebe isso, o professor de português percebe aquilo outro. Não, você tem que ser polivalente, você tem que saber de português a inglês. Tudo. Então, mas também não temos que... não temos que ser orgulhosos ao ponto de dizer à criança eu sei tudo. Não, até porque não sei, nem vou saber nunca. Sim. E, portanto, se a criança chega ao pé de mim e me coloca uma questão à qual eu não sei resposta, que boa oportunidade que nós temos de aprender juntos. Não sei, vamos procurar. Verdade. E vamos procurar juntos. E temos a tecnologia, vamos à procura. E temos a possibilidade de envolver aqui a pesquisa em família. Olha, vamos levar a pergunta para casa, vamos procurar em casa junto com os pais, vamos envolver aquela parte da equipa educativa que é a família, que é central na equipa educativa. Vamos chamá-los à parceria connosco e vamos envolvê-los neste processo educativo, que é o processo educativo dos seus filhos. Eles estão antes de nós. Eles são quem mais influencia as crianças e, portanto, eles têm que ser entendidos como elos essenciais, parceiros essenciais no processo educativo das crianças. Mas para isso é preciso nós os convidarmos, é preciso nós os envolvermos. E este não sei o que é isto, boa, vamos à procura, é uma oportunidade excelente de envolver os pais e de convidar. Mas sim, pelo menos na minha visão, uma das coisas mais difíceis é nós professores formatados não nos anteciparmos. Para mim, trabalhar na natureza, para mim foi uma das maiores dificuldades, eu não estar me antecipando. Olha, essa pedra parece um triângulo. Né? É deixar que ele perceba que aquela pedra parece um triângulo. É aprender a morder a bochecha, como eu costumo dizer. Okay? Eu sei o que é, mas eu não vou dizer. É morder a língua. Ai, o que é isto? É uma borboleta. Não. Se eu dou resposta, eu já perdi a oportunidade. Não pode. Então, o que é que tu achas que é? A nossa resposta deve ser o questionamento para ajudar a criança e para ensinar a criança a pensar.
a problematizar. Então, o que é que tu achas que é? Vamos observar. Tem pernas. Quantas pernas tem? E mais, o que é que tem mais? E o que é que te parece que é? E ajudar a criança a observar, a colocar questões. Da próxima vez, já vai ser ela a questionar-se a si própria e já não vai precisar do adulto a dizer o que é que parece que é. Achas que quantas pernas tem? E já vem ela própria. Olha, eu vi um animal que tem 2 antenas, 4 pernas. E isto já é apoiar a criança no processo de observação e no processo de procura de resposta aos seus próprios problemas. E isto é a base daquilo que é um futuro bom matemático. Eu tenho uma sugestão, Júlia. Como você está, né, nessa parte da pesquisa, de repente seria uma oportunidade você tentar uma colaboração com a Isabel, com a Mônica Siqueira, com as instituições que elas também representam, né? A Mônica é doutora, a Isabel está lá direto, né, com esse projeto e com essas instituições. Eu acho que ela... Não, Júlia Thaís. E tem a Rita também. Então, você pode articular essa rede e trabalhar em colaboração com elas, sabe? Para te ajudar na tua pesquisa. Aí, legal, foi ótimo encontrar a página, porque era o que eu precisava, eu estava bem perdida, assim, ouvi falar, estava meio perdida. E lá na Conexão Natureza, a gente tem um link para a página do Limites Invisíveis, onde tem as publicações dele, os artigos. A Mônica Siqueira também, você conversando, com certeza ela pode disponibilizar a tese dela, o Gillivan também, enfim, tem a Rita que pode, de repente, entrar em colaboração com essa tua tese de doutorado. Eu acho que existem caminhos maravilhosos aí. Temos mais aqui comentários. A Josimara está falando, essa leitura é fundamental, todo professor deveria ter aqui, deveria ler. Aqui em Blumenau tivemos parceria com os pais, colaboradores da instituição, desde a limpeza e os professores, e especialmente a gestão. Josimara, você não quer falar, Josimara? Não? E com o pessoal da gestão, para que pudéssemos brincar com a natureza, pois diziam que as crianças estavam sujas e se sujando, sujando tudo, e os pais diziam que quando as crianças... e aí perguntavam quando é que as crianças iam aprender alguma coisa, como se na natureza e se sujando eles não estivessem aprendendo. Há essa reação no início por parte de alguns pais, não é? E a Mónica chegou a assistir a alguns desses casos ali numa escola com uma população mais especial, não é? Sim, mas depois conseguem-se ir apercebendo dos benefícios que isso traz. E eu acho que é muito importante a comunicação que nós fazemos com os pais. Como eu disse, há pouco eu defendo que os pais fazem parte da nossa equipa, da equipa educativa. E, portanto, como tal, é preciso comunicar com eles. Uma das formas de comunicação que nós temos é através de um blog privado, de acesso restrito aos pais. A Mónica teve a possibilidade de ter acesso a esses blogs, enquanto parte da equipa educativa que fez parte dela, em que nós colocamos um resumo do dia e as fotografias representativas desse dia. É muito importante que os pais vejam não só o que é que as crianças fizeram, mas principalmente a expressão facial dos seus filhos. Os sorrisos no rosto das crianças. Porque, salvo infelizes, raríssimas exceções, a maioria dos pais quer os seus filhos felizes. Houve um dia, o meu pai, logo no início, enquanto ainda estava em educação de infância, portanto com um grupo de crianças de 5 anos, houve uma mãe que me telefonou no final do programa de 8 semanas a chorar e disse-me: Isabel, finalmente eu percebi o que é essa história do aprender a brincar.
Todos os dias o meu filho chegava à casa e eu perguntava, então o que é que fizeste hoje? E o filho respondia, brinquei. E a mãe disse-me, e eu pensava, mas que raio, mas ele só brinca. Mas ele só brinca. E todos os dias a mesma coisa. Até que um dia, do nada, o meu filho virou-se e disse, mãe, já viste aquele melro? Sabes que eles nascem de ovos azuis? Sabes que eles nascem nesta altura do ano? Sabes que os passarinhos nascem sem penas? E que depois primeiro nasce uma penugem? E que depois é que vêm as penas? E a mãe disse, bolas, Isabel, e foi aí que eu percebi, afinal o meu filho aprendeu tantas coisas, mas que ele só verbaliza depois, quando aparece a oportunidade, e evidencia conhecimentos e corrige-me. Não é um pássaro, é uma ave, porque é grande. Só se pode chamar pássaro quando a ave é pequenina, mãe. Não digas isso. E isto vem depois, muitas vezes, não vem no imediato, não é? E, portanto, sim, as crianças aprendem enquanto... Brincar é aprender. Eu não posso dizer a coisa de outra maneira. Brincar é aprender. O Gilivan tá perguntando aqui se é realizado algum acompanhamento com as crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizado, se há registros de melhorias dessas crianças. Nós temos várias crianças com dificuldade de aprendizagem, mas os dados ainda não estão tratados e, portanto, sim, há um acompanhamento, mas ainda não conseguimos falar ainda não podemos tirar conclusões porque ainda não tratamos esses dados. Agora, percepção existe, não é? Tanto da parte do professor titular como da minha parte. Muito embora o professor titular tenha muito mais o que dizer em relação a isso, porque está com eles todos os dias e portanto, são eles que fazem as provas de avaliação, mas ao nível pessoal e social, a evolução é grande. A interação social é muito visível. A Mônica Siqueira tem uma pesquisa maravilhosa que ela fez, inédita no Brasil, e uma das poucas pesquisas no mundo sobre TDAH, né, e contato dessas crianças com a natureza. Então, Gilivan, ela pode compartilhar esses dados contigo. Mônica, fala rapidinho para a gente, só rapidinho, assim, de forma resumida, o resultado dessa tua pesquisa maravilhosa. Bom, Gilivan, que foi a pergunta mais específica, nós trabalhamos tanto de forma qualitativa, com etnografia, quanto qual e quant, e nós medimos a mudança da intensidade dos sintomas do TDAH. E sim, todos os testes apontaram para uma melhora, algumas significativas, outras não, como no desenvolvimento cognitivo e socioafetivo. Então, cientificamente, a gente conseguiu comprovar que há uma mudança, sim, nos aspectos cognitivos e socioafetivos dessas crianças, bem como nos sintomas do TDAH. Mas era para ter sido uma pesquisa longitudinal, pegamos 3 greves, não deu para ter esse acompanhamento tão intenso. Foram 6 meses e foi com caso controle, trabalhamos com caso controle. Então, tem resultado sim. Maravilha, tá vendo? A Isabel a Mônica Siqueira está perguntando, falando que a Isabel poderia falar para a gente sobre as famílias e as crianças ciganas. Conta isso, Isabel. Eu tenho, nas turmas com que trabalho, tenho algumas crianças de cultura cigana. Uma das escolas onde trabalhamos é efetivamente num bairro onde a maioria da população é de cultura cigana. Somos muito bem recebidos, inicialmente porque são pais muito protetores, inicialmente evidenciaram alguns um bocadinho mais de receio, não é? Agora vão para a natureza, como é que é isto? Hoje nós ocupamos o espaço natureza perto da escola e hoje tenho os pais a cumprimentarem de manhã e a virem trazer as crianças à escola. E posso dizer que temos
crianças a irem aos dias de mata porque é o dia da mata. E se calhar a faltarem noutros dias de escola. Mas porque querem muito ir ao dia da mata. E neste caso desta escola, eu procuro sempre fazer um primeiro momento na escola, até porque naquela escola as crianças acabam por chegar até um bocadinho mais tarde e, portanto, para esperar pelo máximo de alunos possível. E este ano optei por, já que estou a trabalhar ali no espaço natureza perto da escola, então eu chego, eu vou à escola, estou na sala, conversamos sobre o que é que fizemos no último dia na mata, o que é que gostavam de fazer, vamos relembrar o que é que vocês planificaram, grupinho a grupinho, ou criança a criança, que ideias é que surgem, e isto permite-me também ter uma maior ligação com os pais e um maior contacto com os pais, que tem sido muito positivo. E os pais têm compreendido que as crianças estão na natureza, mas estão bem porque até estão na natureza ali ao lado, não é? E, portanto, se inicialmente tinham algum receio, até porque envolvia uma viagem de autocarro, todas as semanas, uma viagem de autocarro para fora, e ouviam dizer que tinha água, e isto para uma cultura tão protetora criava ali algum desconforto. Hoje posso dizer que temos pais que na reunião final, de balanço final que tivemos, disseram a minha filha vem, ou o meu filho vem neste dia à escola e quando chega a casa não para de partilhar o que é que aconteceu e que construiu isto e descobriu aquilo e que esteve com uma lupa e que viu um animal assim. E o próprio vocabulário. Portanto, já não é o bicho, é o inseto. Se inicialmente diz, encontrei um bichinho, agora já diz, encontrei um inseto, Isabel, ou encontrei uma aranha. E, portanto, já há aqui uma apropriação até do vocabulário e os pais reportam isso, que há uma passagem dessas vivências lá para casa. A Rita fez um comentário aqui, só que agora eu não vou... Devia estar em outro contexto, Rita. Tu não queres comentar? Bem rapidinho, a gente quer ouvir a Isabel, né? Foi só um comentário mesmo em relação a essa questão de a gente perceber os conteúdos, né? É algo que a gente, quanto mais fizer, mais a gente vai se dando conta, né? É algo que, porque a nossa cabeça, ela pensa, a gente aprendeu tudo separadinho, o professor coordenando. Mas quando a gente consegue abrir mão disso, quanto mais a gente pratica, mais fácil, mais flui, mais a gente enxerga, né? É tal e qual como em relação aos receios que nós temos face ao risco, não é? Portanto, no início nós passamos a vida a tremer, com o frio no estômago, ai que me dói aqui, ai meu Deus que ele vai cair, ai que eu estou-me a sentir mal. E com o tempo nós aprendemos a lidar com isto de uma maneira muito mais harmoniosa. Eu acho que aprendemos, porque nós temos realmente muito que aprender enquanto adultos, nós aprendemos a dar à criança a oportunidade de mostrar que nós podemos confiar nela, que ela é detentora de muitas competências e muitos conhecimentos e que vale mesmo a pena dar-lhes essa oportunidade e partir dessas oportunidades para fazermos o nosso trabalho. Ai, meninas, eu tenho aprendido demais com vocês, meu Deus do céu. Eu sou uma criança aqui também, nesse processo todo. Vocês, a Rita, que está bem próximo a mim, a Mônica, que nas últimas semanas, enfim, tive o prazer de conhecer. A Isabel está sendo um sonho, porque eu acompanho Limites Invisíveis há alguns anos. E eu, meu Deus do céu, sabe quando tu vê assim uma pessoa que tu é fã e tal, e de repente você está próxima a ela? É isso, é a Isabel, é a Rita, agora a Mônica Siqueira. Gente, está sendo demais. Eu estou aprendendo demais com vocês. A Josimara compartilhou aqui com a gente um comentário que ela diz: aprendi mais na educação infantil do que quando eu estava como estudante. Estou encantada com o processo de investigação. A criança amplia o repertório através da pesquisa e investigação.
E a professora aprende tanto que flutua em tanto conhecimento na natureza. É isso, Josimara. Gente, alguém mais quer comentar, quer fazer algum comentário, aproveitar, quer? Então, abre aí esse teu áudio, fala com a gente. Estão me ouvindo? Sim, é de Santa Catarina, não é isso? Santa Catarina, isso mesmo. O que eu mais estou apreciando em trabalhar com a natureza é que o jeito que você aprende a registrar, né, a documentação que você faz, se torna tão incrível que os pais não têm como dizer a criança está suja. Porque quando você mostra um vídeo para o pai, para a mãe, eles ficam encantados com tanta coisa que a criança faz, que eles nem sabem que a criança consegue fazer tanta coisa, né? E eu vejo que quando a gente vai fazer avaliação, os nossos registros e documentações estão tão cheias de coisas lindas que a avaliação está pronta, né? Então, eu sou apaixonada pela natureza e pela criança. É isso. A documentação pedagógica é um processo essencial, até porque nós não temos mais nada. Nós não temos fichas, nós não temos lápis e papel, não é? Portanto, o que é que nós temos? Nós temos os registros fotográficos e os registros de vídeo. É isso que nós temos e, portanto, nós temos que fazer o máximo de utilização da fonte de registro que nós temos para fazer uma boa documentação pedagógica. Registar processos, registar a evolução da criança, que é isso que importa, não é o produto final, é o processo que levou àquele produto. Não é a criança com o casaco vestido, é o processo de vestir autonomamente o casaco no dia em que teve mais dificuldade até ao dia em que teve menos, e o processo de vestir o casaco ultrapassando essas dificuldades. É o processo de subir à árvore só um bocadinho assim num dia e ao outro dia subiu mais um bocadinho e no outro subiu mais um bocadinho e ir registando este processo. Não é o chegar ao topo da árvore que é importante, a fotografia dele no topo da árvore. É do processo que levou a criança até ao topo da árvore. São as várias histórias. Perdão. Uma coisa que eu vi que foi maravilhosa foi uma mãe, ela reclamou para a gestão que a filha falou sobre morte e que eu estava ensinando sobre morte. E eu pensei, mas eu não estou ensinando sobre morte. Mas pode-se e deve-se, se ok, surgir. Né? Mas eu não estava ensinando sobre morte. E ela chegou em casa e disse para a mãe, mãe, você vai morrer, o pai vai morrer, e eu vou morrer, e o mano vai morrer. E aí eu pensei, minha nossa, o que eu ensinei? E aí eu me lembrei, graças de um registro de vídeo, que ela dizia assim, o meu girassol morreu, porque cada um fez todo o processo da germinação do girassol e acompanhamento do girassol. Só que a gente germinou em fevereiro e em junho estava frio. E aí o girassol dela morreu. Então, uma criança de 2 anos, ela entendeu que o processo é esse. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E eu não precisei ensinar isso para ela. A natureza ensinou. A criança aprende. O processo de morte na natureza é natural. Não é? E, portanto, então na primavera, pequenas aves que caem do ninho, é de metro a metro. E, portanto, é lógico que a criança se confronta com a morte. E como é evidente, isso é uma excelente oportunidade para abordar essa temática de uma forma da forma natural, como ela deve ser abordada. E aqui está um excelente exemplo de como para mim foi muito importante adequar não só as práticas educativas que eu vi lá fora na Dinamarca ao contexto nacional, mas e principalmente a mim. Porque todos nós somos indivíduos diferentes uns dos outros e todos nós temos formas de estar diferentes e todos nós temos uma profissionalidade diferente. E todos nós encaramos a natureza e alguns processos da natureza de forma diferente. E que bom que assim é. A minha forma de encarar a natureza difere muito
e a morte especificamente e principalmente. Difere muito daquilo que os meus colegas maravilhosos que são, que eu adoro, principalmente o Klaus, com quem eu tanto aprendi na Dinamarca, mas lidar com a morte da forma como eles lidam, a mim não consigo. Eles têm dois processos muito comuns, que é ferver o animal morto para desossar, para verem os ossinhos, ou meter o animalzinho em éter na salinha dentro de um frasquinho. Isto a mim faz-me alguma confusão. E, portanto, eu prefiro perguntar à criança como é que ela quer, o que é que a criança acha que deve fazer ao animal. E, portanto, é engraçado, isto é tão cultural. É engraçado que até hoje só houve uma criança do Brasil que me disse: vamos jogar no lixo. As outras crianças com quem tive a oportunidade de ter esta experiência de questionar e agora o que é que nós fazemos com o animal morto, disseram-me: vamos enterrar, vamos fazer um cemitério. Isto é tão cultural, não é? Isto é tão cultural. Mas está aqui aquela necessidade que eu tenho de adaptar. Não é ir lá fora buscar, é ir lá fora inspirar-me. Não é? É ir ao outro, é ir ao meu companheiro, inspirar-me e depois construir-me enquanto profissional. Este processo de autoconstrução como profissional implica um trabalho muito grande de reflexão. Eu faço reflexões escritas diárias. A Mónica sabe que teve acesso aos meus questionários que eu me autocoloco e que mudam de ano a ano. Eu autocoloco-me questionários, eu escrevo as minhas reflexões todos os dias sobre temas que eu escolho no início de cada ano. Normalmente 5, 6 perguntas que eu me coloco e que me obrigam a olhar para o dia e a refletir sobre o dia, é para poder crescer todos os dias e construir-me e desenhar-me melhor e desenhar o meu dia da manhã melhor. A Mônica, ela está falando aqui para você compartilhar com a gente sobre o círculo de fechamento do dia. É muito importante que, assim como eu faço as minhas reflexões, que as crianças também aprendam a fazer as suas reflexões. E, portanto, como é que correu o dia, o que é que correu bem e o que é que correu menos bem. O que é que tu gostaste, o que é que tu gostaste menos e em que é que podemos melhorar amanhã. E dar a oportunidade às crianças de fazerem esta análise é muito importante. Esta reflexão, porque eu também a faço. E é importante que as crianças também a façam e que a façam num ambiente democrático. E, portanto, normalmente ao final do dia nós reunimos-nos e fazemos este debate, esta partilha desta avaliação do eu, do todo, do dia e de um processo de melhoria. Gente, já estamos aqui no Brasil, passando das 8h30 da noite, né? Sedentas por saber mais, mas lá em Portugal já deve ser 1h da manhã, não? Meia-noite. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Gente! Olha, então eu vou convidar para a gente encerrar, tá? Agradeço demais a participação de vocês. Antes de encerrar, a gente vai fazer aquele sorteio do livro para quem pôde ficar até o final, porque teve gente que acabou saindo, né? Então, a gente vai fazer o sorteio do livro A Turma da Floresta, Uma Brincadeira Puxa a Outra, da Ana Lúcia Machado, que tem sido uma grande parceira da Conexão Natureza, né? Está fazendo o curso com a Rita. E eu vou pedir para a Isabel falar um número de 1 a 10. 9. 9. Data do meu nascimento, 9. Juliana Vieira, você é a ganhadora, querida. Juliana está aqui, né? Eu estou te olhando. Ei! Oi, tô aqui ainda, tô sim. Parabéns, viu, querida? Ai, obrigada. Obrigada por ter ficado com a gente até agora, tá? Eu que agradeço. Tô acompanhando aí as lives, tô gostando muito. Que massa. Olha só, você está cadastrada na plataforma, né?
da conexão, sim, porque eu vou precisar do seu endereço, a gente vai conversar então para poder você receber na sua casa o livro, viu? Autografado. Tá bom. Que ótimo, obrigada. Tá. Então é isso, meninas. Olha, muito, muito obrigada. Isabel, obrigada por realizar um sonho. Oh, tá? Eu é que agradeço a todas, espero não ter desiludido ninguém. Isto sou eu e estou disponível para partilhar aquilo que eu vou construindo, porque, como disse no início, o conhecimento não faz sentido se não for partilhado e, portanto, o que precisarem da minha parte, estou disponível. Ó, todo mundo está falando aqui, parabéns, parabéns, Isabel, foi maravilhoso, foi excelente, trabalho lindo. Ai, gente, olha, uma boa noite, se cuidem, fiquem em casa quem puder e aproveitem quem estão em casa e sigam a Isabel, que ela anda aprontando muito lá no Instagram, fazendo a gente morrer de rir com umas... gente, ela faz dublagem em português, é uma graça. Vai lá, segue a Isabel no Instagram, você vai se divertir, vai fazer uma higiene mental legal. E também aproveitar para dizer que a gente ainda tem vaga no curso da Rita, né? A gente está caminhando para a nossa 3ª aula, as aulas estão sendo gravadas e estão ficando disponíveis na plataforma. Quem tiver interesse, me procura, que aí a gente vê de que forma você pode participar com a gente, tá bom? Então, olha, boa noite, até breve, fiquem bem, tá? Obrigada por mais esse encontro virtual maravilhoso, tá bom? Um beijo. Obrigada. Boa noite.